Alguém chegou a dar uma olhada naquele material sobre raciocínio débito e crédito que eu coloquei lá para decorar? Alguém viu o material, gente? Decorou aquele raciocínio débito e crédito? O raciocínio sim, professor. Beleza. Eu vou explicar a matéria relacionada com isso. Depois eu coloco lá no site lá o material. Precisava ter bastante gente aí, porque se o pessoal perder essa aula aqui, vai se atrapalhar depois, né? Eu vou falar hoje e vou tentar explicar mesmo à distância. Posteriormente, vocês vão entender rapidinho. Mas se não acompanhar a aula, vai ter bastante dificuldade. Porque a gente vai ter exercícios na sequência. E aí depois não vai conseguir fazer. Que vai começar a entender tudo ao contrário. Então seria importante participarem. Procópio, eu Oi? cheguei agora e eu tenho uma dúvida em relação aos exercícios de CFE. Tá. Ah, É, se quiser é falar, pra- pode falar, mas conforme for eu deixo para a aula de CFE, mas pode falar aí. não, é de entrega mesmo. É que horas que tem que te mandar? Não, a gente usa a aula de hoje, fica tranquilo. Ah, tá. Tá bom? Fica em paz aí, não tem problema não. A aula de Beleza. hoje a gente deixa em aberto aí para vocês poderem fazer, tá? Tem pressa agora, não. Precisa se atrapalhar durante o dia para poder enviar isso aí, não precisa não. A gente deixa a aula de hoje para vocês fazerem aí numa boa. Ajuda? Bom, deixa eu ver como é que tá aí. 19. Putz. Enfim, vamos trabalhar, velho. Bom, hoje eu vou começar um material novo
Depois eu coloco as correções das fichas para vocês lá no site e tiro um pouco do que tem lá e coloco essa disciplina, esse conteúdo, e aí ao mesmo tempo eu coloco lá as correções dos exercícios que vocês já fizeram e me entregaram, tá? Nós vamos praticamente que encerrar no começo da semana que vem para a entrega das notas desse primeiro bimestre estendido aí, tá? O primeiro bimestre se encerra aí a partir do dia 27 da semana que vem. Na verdade, encerra dia 29, né? Mas ele se encerra começando a partir do dia 27, a gente já tem que começar a entregar a nota. Então, a gente vai tentar encerrar aí na próxima semana, tá? Aí, a gente tem aí algumas atividades que eu já pedi para vocês, tanto em uma matéria quanto na outra. Então, a gente vai estar avaliando aí, depois eu vejo como eu posso passar esse material, essas notas para vocês, para não ficar expondo ninguém aí. Talvez eu mande por e-mail individualmente aí para cada um, para vocês saberem aí a nota de vocês, tá? Só para não precisar fazer aqui no ao vivo aqui e não ficar uma coisa muito elegante. Então acho que talvez seja por e-mail aí seria o mais correto. Bom, assim sendo, nós vamos ter que começar um material novo, né? Que é o que a gente vai dar continuidade aí praticamente a esse segundo bimestre. E aí a gente muda a chavinha, né? E a gente vai entrar num conteúdo chamado débito e crédito, que ele vamos dizer assim, é o coração dessa disciplina, tá? Esse aí é o coração dessa disciplina. E aí é onde vai ter um pouco mais de, sei lá, eu vou fazer uns 4 exercícios aí, 4, 5 exercícios, começando de uma forma mais simples, depois a gente vai acrescentando mais informações até que fique aí um exercício de 2, 3 páginas aí, para vocês poderem pegar como é que faz esse negócio, tá? Então, devo passar o segundo bimestre, não sei quanto tempo vai ter esse bimestre aí, se vai ser 2 meses, se a gente vai trabalhar junho e julho dessa forma, não sei exatamente como é que vai ser, né? Mas a gente vai caminhando dessa mesmo modelo aí eu explico o conteúdo, passo o exercício e deixo as aulas para vocês fazerem as atividades para não atrapalhar a vida de ninguém aí no decorrer das aulas, sabendo que vocês têm outras disciplinas aí para também fazer entregas, né? Então, é importante ter esse discernimento aí. Bom, então o conteúdo eu vou compartilhar com vocês, depois eu posto para vocês esse material. O conteúdo chama débito e crédito, método das partidas dobradas. Então eu havia pedido para vocês decorarem esse slide, né? Eu deixei ele lá sozinho. Lembrando que só vou reforçar um pouco para mim poder entrar nessa matéria. Então, a decoreba é mais ou menos assim, né? Ativo aumenta, debita, diminui, credita. Passivo aumenta, credita, diminui, debita. Ah, professor, mas eu não entendi nada. De fato, não dá para entender mesmo, é só para decorar. A partir do momento que a gente entender sobre o assunto, aí a gente começa a aplicar esse procedimento, que é o que eu vou fazer com vocês, explicando e, ao mesmo tempo, depois nos exercícios também, nas correções, explicando para vocês como é que faz. Lembrando que é importante aí a participação de vocês, que eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão entendendo, né? Então, quem puder falar, eu agradeço. Aí depois ele diz lá, despesas sempre serão debitadas, só serão creditadas em caso de estorno, transferência de conta, apuração de resultado. Então, a despesa é tudo que a empresa gasta. Aí tem uma informação até a vírgula. Aí depois diz lá que só será acreditado em caso de estorno. Estorno é quando você faz o negócio voltar, é uma volta. Transferir é transferência de conta, é transferir de um lado para o outro.
E, por último, a apuração de resultado, que faz parte dessa matéria também, porém eu vou explicar posteriormente. Diante disso, nós temos a receita, que é o inverso da despesa, sempre serão creditadas, só serão debitadas em caso de estorno, então é quando você faz uma coisa e volta. Transferência de conta, transferir de um lugar para o outro, e apuração de resultado, que é o finalzinho dessa matéria, apuração de resultado, que eu vou explicar para vocês como é que é também. Bom, todo esse processo aqui começa com este modelo, chamado de método das partidas dobradas. O que significa isso? Todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Esse conceito é universal, é o mundo inteiro que utiliza isso. Por esse frade Luca Pacioli, na cidade de Veneza, na Itália, de 10 de novembro de 1494, quando inventou esse modelo de partidas dobradas. Tá? Então faz alguns anos que esse modelo é praticado no mundo, né? No mundo inteiro, não é só Brasil não. Tá? Aí depois aqui ele reafirma o que é o raciocínio de débito e crédito, né? Então é só mais um destaque, é a mesma informação que essa, só está colocado de outra forma. E aí a gente começa então o conteúdo sobre débito e crédito. Talvez aqui eu vou ter que colocar no formato apresentação para poder explicar para vocês e eu poder fazer alguns rabiscos aí com relação ao que eu vou falar. Então deixa eu colocar no formato apresentação. Um momentinho só que está carregando aqui, aí eu já... Bom, então é o seguinte. O que significa o débito e o crédito? Antes de eu falar, eu preciso saber de vocês. Quem pode me ajudar aí? O que vocês entendem por débito? Preciso da participação intensiva de vocês, senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Uma dívida. Uma dívida, perfeito. O que mais? Débito, uma dívida. Tá bom. Podemos dizer que o débito é bom ou ruim? Ruim. Ruim, tá. O que mais? Vocês estão vendo escrito aí, né? Mas, enfim, independente disso. O que mais que vocês entendem por débito? Pode falar. Ninguém mais vai falar? Tá com vergonha? Tá dormindo? Tá com sono? Tá jogando videogame? Tá tomando café? Tá bom, já que ninguém vai falar, eu falo então. Bom, geralmente o que a gente conhece que débito... Vou pegar minha caneta.
ferramenta aqui, vamos ver se vai funcionar. Funciona. Geralmente o que a gente conhece por débito é uma situação de dívida. Entendemos que é a parte ruim da empresa. E chamamos de crédito, chamamos de uma situação positiva, a parte boa da empresa. Então, toda vez que a gente fala débito e crédito, eu sempre faço a comparação assim, ó. Quando é débito para um, automaticamente é crédito para o outro. O que significa isso? Se eu compro, alguém vende. Se eu pago, alguém recebe. Se é débito para uma pessoa, a outra pessoa, consequentemente, é crédito. Tá? Então, de novo, geralmente, quando existe o débito, vai sempre existir o crédito. Não existe, como a gente chama, de lançamento saci-pererê. O que é saci-pererê? É só uma parte. Não existe só uma perna. Tem que ter as duas pernas. Tem que existir o débito e tem que existir o crédito. Tá? Então, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Quando uma pessoa compra, quando um compra, significa que a outra pessoa vende. Quando uma pessoa paga, significa que alguém, se eu paguei para alguém, significa que essa pessoa recebe. Tanto para quem recebe, quanto para quem compra, está vinculado a esta operação o débito e crédito. Então, o débito existe, o crédito existe para tratar operações de compra e venda e para tratar operações de paga e recebe. Toda vez que tiver um paga, alguém recebe. Toda vez que tiver um recebe, é porque alguém pagou. Toda vez que houver uma venda, é porque alguém comprou. Toda vez que tiver uma compra, é porque alguém vendeu. Então, tendo essas operações aqui, está embutido nessas operações aqui o débito e o crédito. Quando você vai ao banco e coloca um dinheiro na sua conta ou na conta de alguém, existe o quê? Um débito e um crédito. Quando você foi num estabelecimento comercial e fez uma compra, alguém te vendeu. Houve uma compra e uma venda, teve um débito e um crédito. Tanto para quem compra vai ter débito e crédito, quanto para quem vende vai ter débito e crédito. Tanto para quem paga vai ter débito e crédito, quanto para quem recebe vai ter um débito e crédito. Claro que as operações serão ao contrário, mas existe, não é só para quem compra que tem débito e crédito, não é só para quem vende que tem débito e crédito, não é só para quem paga que tem débito e crédito, não é só para quem vende, para quem recebe tem débito e crédito. Todas as operações comerciais, até fora disso, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo, existe a operação de débito e crédito embutida, tá? Então, todas as operações, ok? Porém, do jeito que vocês estão vendo aí, eu, Procópio, defino esta operação, até no meu livro eu coloco isso, que o que nós estamos falando aqui, que eu acho que é comum, embora vocês não tenham falado nada, é com relação a débito. O entendimento sobre débito é de dívida, é uma obrigação, é uma parte ruim da empresa. E crédito é uma situação positiva, é a parte boa da empresa. Então, imagino eu que, por isso que eu pedi para vocês participarem, imagino eu que vocês tenham esse entendimento. Toda vez que tem um débito, é porque alguém está cobrando alguma coisa. E quando tem um crédito, é porque alguém quer te dar alguma coisa. Então, é por isso que tem essa definição aqui. É isso mesmo que vocês entendem? Sim. Tá, Sim. tá bom. Aí, o que que acontece? Eu, Procópio, defino isso, como vocês estão ouvindo aqui, como uma linguagem popular.
tá? Ou seja, todo mundo utiliza esse procedimento. Está errado? Não, não está errado. A linguagem popular, ela não está errada, ela existe mesmo, tá? Ó. Porém, eu defino que essa linguagem popular, o que é a linguagem popular? A maioria ou a grande parte das pessoas utilizam que o débito é ruim e o crédito é bom, né? A gente vai ver na sequência aí sobre isso. Eu defino a linguagem popular como estas duas expressões aqui, ó, essas duas palavrinhas aqui, ó. Ela é estritamente falada e ouvida pelas pessoas. Ela não é, em hipótese alguma, a linguagem popular, ela não é, em hipótese alguma, ela não é registrada, ela não é escrita. A linguagem popular, ela só é falada e ouvida, mas ela não é, em hipótese alguma, escrita. A escrita vocês vão ver logo na sequência aí, tá? Então, de novo, toda vez que houver um débito, vai existir um crédito, de igual valor e vice-versa. É o método das partidas dobradas, criado por Luca Pacioli, na Itália, em 1494. Tá? Toda vez que houver um débito, há sempre um crédito. Que significa, toda vez que alguém paga, por um outro lado, alguém recebe. Seja uma compra presencial, seja uma compra da internet, seja um empréstimo de dinheiro, enfim. Toda vez que houver uma compra, significa que alguém vendeu. A operação é sempre essa. Tendo compra, tendo venda, tendo pagamento, tendo recebimento, tem também o débito e crédito na operação. É que ninguém fica falando, né? Ah, eu debitei, eu acreditei, eu debitei, eu acreditei. Não. A gente tem que aprender o que é isso aqui. Porém, eu estou explicando para vocês que esta operação de débito e crédito ela está embutida nessas operações aqui de compra e venda e pagamento e recebimento. Quando você vai ao supermercado e faz um pagamento das suas compras de mês, você comprou, o supermercado vendeu. Você pagou, o supermercado recebeu. Comprou, vendeu, pagou, recebeu, tem débito e crédito nessa operação. Ok? Então vamos lá. Bom, trazendo aquelas informações para este demonstrativo aqui, eu estou mostrando essa situação aqui. Ó. Eu disse para vocês a linguagem popular, que ela é só ouvida e falada, tá? E aí eu trazendo aquelas informações lá, eu estou dizendo o seguinte, que o débito é ruim, porém ele fica no ativo. E aqui eu estou dizendo que o crédito é bom, porém ele fica no passivo, tá? Isso aqui nós chamamos de linguagem popular. Então, isso aqui é só para demonstrar para vocês no início dessa matéria, para vocês saberem qual que é o que a gente já sabe. A gente não precisa ir em lugar nenhum para aprender esses dados que eu estou explicando para vocês. A gente já sabe que a situação negativa é o débito e a gente já sabe que a situação positiva é o crédito. O que significa situação negativa? Está devendo para alguém e crédito é ter crédito com alguém. Só que isso aqui, em hipótese alguma, a gente vai utilizar. Isso aqui é como eu defino em linguagem popular. Todo mundo fala, todo mundo ouve, mas ninguém pratica. De forma para registro, de forma para colocar no papel. A gente fala, a gente ouve, mas as empresas, nenhuma empresa pratica esta informação. Tá? O que elas praticam? Então, ó, aqui eu coloco, a linguagem popular, esse demonstrativo nunca devemos utilizar na prática. Ela deverá ser somente falada e ouvida. Então, esses dados de linguagem popular é só para a gente poder dar início, que é o que todo mundo conhece, mas jamais a gente vai fazer o registro dessas operações pela linguagem popular. Aquilo que eu pedi para vocês decorarem, ele não tem nada a ver com a linguagem popular.
É totalmente linguagem contábil. É o que a gente vai utilizar aqui para fazer os nossos registros e como todas as empresas utilizam para fazer as suas operações. Aí, então, o que devemos utilizar? A linguagem contábil. A linguagem contábil, esta é praticada e esta é feito o registro. Aonde que nós temos o débito e o crédito. Então, existem as duas. Só que uma é ouvida e falada e a outra é escrita. A ouvida e falada, o débito é ruim e o crédito é bom. Na escrita, o débito é bom e o crédito é ruim. Então, daqui a pouco fala, mas isso aí fica contraditório, isso aí não fecha, isso aí não dá certo. Eu vou explicar para vocês que todas as empresas utilizam a linguagem contábil e ainda justifico para vocês por que tem essa expressão débito e crédito, tá? Então, novamente, a linguagem contábil, a linguagem que todas as empresas utilizam, esta é a praticada e a escrita. Jamais a empresa utiliza a linguagem popular. Sempre é a linguagem contábil, tá? De tal forma que a linguagem contábil ela é completamente diferente da linguagem popular. A linguagem contábil mostra que o ativo é positivo, faz sentido, porque aqui estão os bens e direitos, conforme nós trabalhamos, e aí fica a figura do débito. Situação positiva, ter crédito com alguém. É exatamente o contrário da que eu mostrei para vocês. E o passivo representam as obrigações, que é a parte negativa da empresa, e representa o crédito. É uma situação negativa. Lembrando que nós não vamos utilizar a linguagem popular para fazer nenhum registro, porque nenhuma empresa utiliza a linguagem popular. Ah, professor, então por que existem as duas? É porque as pessoas não conhecem a linguagem contábil. Então foi criada a linguagem popular, que foram as pessoas que criaram. Por isso que é igual fila, né? Fila não existe. Mas por que existe fila? Porque um fica atrás do outro. É mais ou menos por aí, tá? Então, todas as informações nós vamos utilizar para fazer os nossos exercícios e é o que as empresas utilizam, é a linguagem contábil, ok? Professor, Oi, calma aí. O senhor pode voltar, por favor? Que eu não estou entendendo. qual que você não quer? Qual que você não está entendendo? Eu não consigo Ah, voltar, porque senão eu tenho que voltar a matéria inteirinha. Então eu tenho tá. que Então vai explicar só um pouco tudo. mais devagar, por favor. Eu tenho que explicar tudo, aí depois eu consigo voltar, e aí eu explico tudo de novo, porque aqui é uma sequência de raciocínio, tá? Tá bom. Então vamos lá. A confusão gerada em torno desse entendimento de débito e crédito dá-se em virtude da comparação. Então, vocês não podem comparar a linguagem popular e a linguagem contábil, tá? Eu não consigo comparar um com o outro. Ah, mas lá é uma coisa que é outra. Não. A gente tem que definir somente uma que nós vamos utilizar. Eu só estou comparando hoje para poder explicar para vocês saberem que existem as duas. Mas nós não vamos ficar comparando uma coisa com a outra, tá? Nós vamos utilizar só a linguagem contábil. No entanto, recomendamos nunca efetuar a comparação entre as duas linguagens. Então, imagine o seguinte, ó, isso aqui você já sabe e é o que eu vou mostrar nos demonstrativos seguintes aí. Imagine uma empresa que comercializa eletrodoméstico e que esteja vendendo uma televisão para um determinado cliente. O aparelho já está registrado em sua contabilidade conforme mostra a figura. Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho patrimônio e essa empresa é a Casas Bahia, por exemplo. O que ela vende para os consumidores? Ela vende diversos produtos, inclusive televisão. Televisão para Casas Bahia é considerado o quê? Estoque, tá certo? Ela comercializa televisão, televisão para ela é estoque. Esse aqui é o patrimônio da Casas Bahia, de tal forma que eu tenho o ativo, que você já conhece, que é formado por bens e direitos, e eu tenho o passivo, que é formado por obrigações. Tudo bem até aí?
Assim sendo, o ativo é a parte positiva da empresa. Por que a parte positiva? Porque é a soma de bens mais direitos, que representa o débito da empresa pela linguagem contábil. Passivo representa as obrigações, que representam o crédito da empresa, e a parte negativa. Lembra quando vocês fizeram vários exercícios sobre isso? Sim. Até aí tudo bem? Sim. Aqui não é nada de diferente. O que está entrando de diferente para vocês é o débito e crédito, que é a matéria de hoje. Então, a empresa, que é a Casas Bahia, vou escrever aqui, ó, Casas Bahia, patrimônio da Casas Bahia, como exemplo. Ela vende televisão, como outros produtos também. Mas aqui no nosso exemplo, vamos usar a Casas Bahia aqui como só televisão. Imagina que ela vende só, então, televisão, e está registrado lá na sua contabilidade, no seu patrimônio, estoque de mercadorias, televisão, no seu ativo. Muito bem. Então é o seguinte, com essa situação, a contabilidade da empresa demonstra que em seu estoque, existe um valor de R$ 2.000, uma única unidade de televisão. Então aqui existe R$ 2.000, só tem uma TV. Após essa operação aqui, a televisão vai ser vendida a um cliente, que aqui nós estamos denominando como cliente A, que deverá pagar em 4 parcelas iguais e sem juros, com vencimento da primeira parcela após 30 dias após a data da compra. Eu não vou passar, só para ver se vocês lembram. Como que eu vou fazer esse registro nos próximos demonstrativos? Como é que vai ficar no próximo demonstrativo da Casas Bahia esta venda de mercadorias? Não tem juros, é só para mostrar para vocês como é que está infiltrado o débito e crédito aí. Como que eu registraria isso lá na Casas Bahia, no patrimônio, no próximo demonstrativo, que eu vendi essa TV aí em 4 parcelas iguais de R$ 500? Professor, Oi. é duplicatas a receber? Isso, exatamente. E aí o que que eu vou ter? Eu vou ter duplicatas a receber, ou clientes, e aí eu não vou ter estoque, correto? Sim. É isso aí. Muito bem. Então vai ser assim, ó. Então no exercício 5, aí na figura 5, eu vou ter, não tenho estoque, eu tenho sim um direito, e aí eu tenho o direito de receber do cliente A a primeira parcela, que é a mesma coisa que duplicatas a receber. Aí eu tenho o cliente A segunda parcela, tenho o cliente A terceira parcela, cliente A quarta parcela. Por que tem 4 vezes aqui R$ 500? Porque o cliente comprou em 4 vezes iguais, em 4 parcelas, aqui, ó, 4 parcelas iguais e sem juros. Então a empresa vai tirar o estoque e vai colocar em duplicatas a receber, como alguém falou agora há pouco. É assim que a empresa faz, tá, gente? É que aqui é de forma didática, mas é assim que a empresa faz para saber quanto que cada um deve para ela, né? Como que ela vai jogar tudo num bolo e falar, tá, quem veio pagar? Vim pagar tal parcela, tá, mas de quem é você? Então ela tem tudo separadinho, cliente por cliente, para saber quem está devendo o valor e se tá, quais são os vencimentos daquela parcela, tá? Então é assim que o caixa, na hora de registrar lá a operação, se alguém for pagar presencialmente na loja, eles conseguem identificar quem é o cliente, tá? Pelo CPF, pelo número, sei lá, por algum código, enfim. O que interessa para nós aqui? Que a empresa tinha estoque de mercadorias e está vendendo a prazo. Se está vendendo a prazo, está criando um direito. Esse direito é registrado no ativo, dentro do patrimônio da Casas Bahia. Até aí está perfeito. Bom, passado aí um mês, o que o cliente vai fazer? Passou 30 dias, o que o cliente vai fazer? Vai lá e vai pagar essa primeira parcela. Qual que é o registro que a Casas Bahia vai fazer? Como é que vai ficar meu próximo demonstrativo?
Hã? Ela vai colocar esse dinheiro no caixa, não vai? Isso, vai colocar esse dinheiro no caixa. Muito bem. Ó. Vai pegar essa primeira parcela e vai colocar no registrar no caixa. Perfeitamente. E aí, o que, que vai acontecer? A primeira parcela esteja vencendo e o cliente tem efetuado o pagamento. O que, que a empresa vai fazer? Vai tirar lá do quanto ela tinha para receber, né? Ela tinha 500 para receber. E ela vai colocar esses 500 aonde? No caixa. E vai ficar em direitos quanto? A segunda, a terceira e a quarta parcela. Perfeito? Passado mais um mês, o que, que a empresa vai fazer? O cliente vai lá e vai pagar. Ela Segunda Oi? parcela. Vai colocar Passado mais um mais mês? 500 da segunda parcela no caixa. Isso, exatamente, olha lá. Ela vai lá, o cliente vai lá, vai pagar a segunda parcela, ela vai Desculpa, colocar, Fabrício, eu te interrompi. vai colocar mais R$ 500 no caixa, perfeitamente. Tá certinho, ok? Até aí, gente, é igualzinho vocês já viram, tá? A única coisa que entrou aí a mais agora é débito e crédito. Mas aí, então, é agora que entra o que eu preciso explicar dentro do demonstrativo para vocês verem, tá? Agora vamos supor que o cliente, por algum motivo, talvez por esquecimento, entre aspas, tenha efetuado o pagamento, não tenha efetuado o pagamento da terceira parcela. Então, ele resolveu pagar a quarta parcela. Ou seja, essa parcela aqui, ó, para eu poder explicar isso que eu preciso para vocês, vai ficar em aberto. O cliente deu uma de João sem braço e foi lá e pagou a quarta parcela. Qual que é o demonstrativo que vai aparecer na sequência? Ele pulou a terceira, tá? Como é que vai ficar o demonstrativo da figura 8? Como é que vai ficar, o que vocês acham? Vai ficar 1.500 no caixa? 1.500 no caixa, muito bem, olha lá. No caixa, ele vai tirar, então, a quarta parcela e vai colocar mais 500 no caixa. Muito bem. Porém, essa parcela aqui, ó, ficou em aberto, ok? Até aí tá certinho, do jeito que vocês já fizeram os exercícios. Só que agora, para eu explicar, eu tive que provocar esta situação, tá? Ah, professor, mas isso não existe, tá? Até existe, tá? Somente se você não for pagar presencialmente, se for pagar pela internet, alguma coisa assim, você pode pular uma que não tem juros e a outra que poderia ter juros, né? Então, pode acontecer essa situação sim, mas aqui é forçado para eu explicar a situação de débito e crédito para vocês. Bom, no patrimônio ficou claramente demonstrado que existe um valor a receber, tá? Então, o cliente pagou a primeira, a segunda e a quarta e não pagou a terceira. Então, a Casas Bahia olhou lá e falou, pô, mas aí o cliente está devendo uma parcela ainda, né? Aí no patrimônio ficou claramente demonstrado que existe um valor a receber, que é exatamente este valor aqui. Como que a empresa sabe que eu estou devendo para ela? Porque está em aberto lá no valor a receber dela, né? No famoso contas a receber. Referente à penúltima parcela do cliente, todos os valores a empresa recebeu e, sem considerar outros fatores ocorridos, registrou o recebimento do caixa, dando baixa em direitos no cliente A, simplificando assim o débito e crédito. Muito bem. Aí o que, que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que a Casas Bahia vai fazer para receber essa parcela do cliente? Qual é o primeiro procedimento? Ela vai mandar uma cartinha de cobrança, mandando para o cliente a seguinte informação. Como a terceira parcela encontra-se em aberto, a empresa deverá providenciar a cobrança emitindo um aviso de cobrança com a seguinte redação. Então ela vai mandar uma cartinha de cobrança lá para o cliente, dizendo assim, ó, constatamos em nossos registros que Vossa Senhoria, no primeiro momento de cobrança educadamente, Vossa Senhoria, encontra-se em débito com a nossa empresa referente à compra efetuada, tal, tal. O que, que acontece? O cliente, ao receber esse aviso, automaticamente associa o quê? Estou devendo. Concorda? Porque, ó, Casas Bahia é esse cara aqui, né? Que é a Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Propaganda gratuita, hein?
Aí, o que vai acontecer? A Casas Bahia fala, não, a gente precisa receber essa parcela de R$ 500 aí. Como que eu recebo essa parcela de R$ 500? Vou mandar o quê? Uma cobrança para o cliente. Ela manda uma cobrança para o cliente e aí coloca lá. Constatamos em nossos registros que Vossa Senhoria encontra-se em débito com a nossa empresa referente à compra efetuada no tal dia. O que importa para nós aqui é só essas duas expressões aí, débito. Quando o cliente recebe essa cartinha, o que ele vai associar? Ele vai associar que ele está devendo porque pulou a parcela 3. Tá certo? Muito bem. Diante dessa informação, a minha pergunta é: por que a Casas Bahia diz para o cliente que ele está em débito? Então que ela tenha a certeza absoluta que ele está em débito. Pode falar. Porque tá faltando a terceira parcela no registro. Está faltando a terceira parcela. Mas mais do que isso, como que a Casas Bahia tem certeza que esse cara aqui, né, ou esse cliente A, está em débito? Como que ela tem? Por que ela usa essa expressão aqui, o débito? Isso aqui que eu quero fechar com vocês. Isso aqui que é o mais importante da aula de hoje. Por que ela tem certeza absoluta que o cliente encontra-se em débito? Porque é o seguinte, gente. A Casas Bahia, como eu disse logo no início para vocês, ela está sempre analisando essa situação pela linguagem. Casas Bahia está usando a linguagem contábil. Por que ela tem plena certeza que o cliente encontra-se em débito? Porque esse valor que está em aberto para a Casas Bahia receber está no seu débito. E o que significa débito? Estar devendo para alguém. E quem que está devendo para a Casas Bahia? O cliente. Então, de novo, quando a Casas Bahia manda esta cartinha para o cliente, ela diz para o cliente o quê? Constatamos em nossos registros que Vossa Senhoria encontra-se em débito. Mas por que ela tem isso na certeza absoluta? Porque está registrado no seu patrimônio este valor em aberto, que consta no débito da Casas Bahia, e a Casas Bahia está usando a linguagem contábil. Porém, o cliente, ao receber esta informação, logo ele associa, se ele está em débito, ele está devendo. O cliente associa o quê? Linguagem contábil ou linguagem popular? Popular. Exatamente. Então, a Casas Bahia é linguagem contábil e o cliente é linguagem popular. Então, ó, o cliente, ao receber o aviso, automaticamente associa, estou devendo. Pois bem, ele está analisando a mensagem pela linguagem popular. O que significa linguagem popular? Débito. Logo, a expressão que consta no aviso de cobrança débito é usada dessa forma porque, como demonstra na figura 9, o valor se encontra em aberto e está no débito da empresa. Por isso que se utiliza tal expressão que causa tanta confusão entre as pessoas. Então, primeiro, uma que consta que está em débito porque está registrado no débito da Casas Bahia, que é na língua que faz todo esse procedimento na linguagem contábil. E o outro, porque recebe a cartinha de cobrança e logo associa. Putz, não paguei a terceira parcela. O cara não conhece contabilidade. Mesmo se ele conhecesse contabilidade, ele estaria recebendo da mesma forma. Tá? E aí ele vai falar, putz, estou devendo. Se eu estou devendo, ele está analisando pela linguagem popular. Então, o que eu quero passar para vocês nessa aula? Eu vou parar aqui e amanhã, né, que a gente tem 2 aulas, amanhã a gente tem 2 aulas, cadê?
CEPOC, mas a gente tem 2 aulas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reprisar isso aqui que eu estou explicando para vocês, para ficar bem claro, e aí eu dou continuidade nesse conteúdo, e aí esclareço aí quem me fez a sua pergunta para eu voltar, só para não atrapalhar o raciocínio, por isso que eu queria chegar até aqui. Então, hoje eu vou terminar aqui, e aí amanhã eu vou reexplicar novamente isso. Quem perdeu, aproveita a oportunidade, porém a aula vai ficar gravada, estou colocando tudo no YouTube, e a gente continua, tá bom? É isso. Eu vou postar esse material para vocês. Beleza, gente? Sim. Como a matéria é meio chatinha, assim, de compreensão logo no primeiro momento, eu vou reexplicar novamente amanhã. E aí talvez vocês consigam compreender um pouquinho melhor. Para depois a gente entrar no exercício, essas coisas todas. Beleza? Vou fechar isso aqui então. Tá bom, então, professor. Tá? Falou, valeu. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.